Bom dia, hoje 1º de dezembro, último mês aí do ano, estamos dando início a mais uma reunião matinal. E o PIB, hein? Esse governo consegue sempre nos surpreender negativamente, além de ter vindo abaixo das expectativas, que já eram ruins, ainda revisou os últimos trimestres, piorando ainda mais o acumulado do ano de 2015, gerando de janeiro a setembro menos 3,2. E hoje pode ser um grande dia aí. Eduardo Cunha falou que se for ameaçado até votarem contra ele, pedido de cassação, ele pode dar entrada no pedido de impeachment. Quem assistiu à entrevista da nossa presidente Dilma lá fora, em Paris, ela falou que está estudando medidas para evitar o impeachment, né? Aí em seguida fala que não está na pauta o impeachment, quer dizer, não deu nem para entender direito, para variar, o que ela falou. Além disso, lá fora, saiu o PMI na China, alguns números na China, industrial e também de varejo, e também saíram números na zona do euro, tanto de desemprego quanto também PMI. Mas para falar sobre tudo isso, eu convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Muita coisa para falar aqui. Vou tentar então dar aquela acelerada para não gastar muito tempo. No exterior, como o Celso falou, a gente teve PMI da China, tanto oficial, aquele que o governo apresenta, quanto aquele da Caixin Media, que não é o do governo. Eles apresentaram sinais diferentes, então o mercado reagiu de forma meio ambígua quanto aos dados de PMI. Vamos a eles. PMI industrial oficial primeiro, ele foi de 49,8 para 49,6 em novembro, então recuou. E o PMI de serviços foi de 53,1 para 53,6, avançou. Então o PMI industrial oficial recuou, o PMI de serviços oficial avançou. O PMI industrial não oficial avançou também, foi de 48,3 para 48,6, também abaixo da linha de 50, só para lembrar, quando a PMI está acima de 50, o mercado está quem respondeu está enxergando expansão, se estiver abaixo, retração. Então oficial indicando pior, ou não oficial indicando melhora. O mercado ficou um pouco dividido, achou um pouco que mesmo com um indicador negativo pode trazer estímulos, então não teve muito consenso sobre como ler esse indicador. Ainda na Ásia, a gente teve o PMI industrial japonês, ele avançou de 52,4 para 52,6, o maior nível desde março de 2014, bem positivo para a região. Esse PMI. Na Europa também PMI industrial também, avançou de 52,3 para 52,8 em novembro, também maior nível, dessa vez desde abril, aí sim, também de 2014, bem em linha com as previsões. Dentro da zona do euro, destaque para o PMI da Alemanha, que foi de 52,1 para 52,9, e o PMI francês, que permaneceu estável. O PMI da Alemanha foi o maior em 3 meses e acima do esperado, o da França foi menor do que o aguardado. Indo para a parte um pouco mais doméstica agora, a gente teve hoje o PIB, acho que é o principal destaque, a gente tem que comentar com um pouquinho mais de detalhe, prolongar um pouquinho mais. Então, o PIB do terceiro trimestre recuou 1,7% ante o segundo trimestre de 2015 e 4,5% na queda da comparação anual. Ambos os dados vieram piores do que o mercado aguardava. Isso muito por conta de revisões. O segundo trimestre antes tinha sido posto como uma queda de 1,9, o IBGE revisou para uma queda de 2,1, e o primeiro trimestre ante o último trimestre de 2014, antes o IBGE tinha divulgado como queda de 0,7%, agora está em 0,8%, o que justifica bastante porque o mercado aguardava um dado um pouquinho melhor do que o que veio. Ainda a gente teve, só para dar um destaque um pouco diferente, a gente teve a taxa de investimento indo para 18,1% como porcentagem do PIB. Um ano atrás a gente estava com 20,2%. Bem ruim, bem negativo esse indicador. Só para deixar um pouquinho o quadro mais claro, a gente tinha um ano atrás, finais de eleições, aquela discussão bem forte entre os principais economistas dos times e dos candidatos, falando que o próximo governo tinha que elevar bastante essa taxa de investimento, que era o novo motor de crescimento do Brasil para os próximos anos. Infelizmente, um ano depois, a gente tem a taxa de investimento recuando, então, de 20% para 18% do PIB, bem negativo, bem exemplificando o quanto a gente regrediu.
Ainda, a gente teve como destaque político, a gente vai ter a votação do abertura de processo do Eduardo Cunha por quebra de decoro na Comissão de Ética da Casa, e o Eduardo Cunha já sinalizou que se os 3 parlamentares petistas que fazem parte dessa comissão votarem pela abertura, ele vai dar abertura ao processo de impeachment contra a presidente Dilma. Então, esses 3 petistas eles estão bastante divididos, porque a base deles está fazendo uma pressão bem grande para eles votarem a favor, mas o governo, por outro lado, está pressionando bastante para que eles votem contra essa abertura de processo contra o Eduardo Cunha, para evitar essa abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma. O Eduardo Cunha ontem prorrogou 2 CPIs que constrangem um pouco o governo, a do BNDES e dos fundos de pensão, só para já deixar bem claro o que ele vai fazer. Ele precisa de 11 votos para conseguir não abrir esse processo contra ele, e por enquanto ele tem garantido 9, então esses 3 votos seriam bem essenciais para determinar o que vai acontecer com o futuro do Eduardo Cunha. Ainda o governo segue com problemas depois da prisão do líder no Senado na semana passada, o Delcídio Amaral, e como eles não acharam nenhum nome assim muito forte nas conversas entre si para ocupar esse posto, eles não oficialmente prorrogaram para 2016 essa decisão do novo líder do governo no Senado. Por enquanto, os vice-líderes, 4 vice-líderes vão dividir a função nesse resto de governo, cerca de 22 dias, se eu não me engano, ainda que a gente tenha antes do recesso parlamentar do final de ano. A gente hoje ainda vai ter a balança comercial no radar, hoje à tarde. A S&P está novamente no Brasil, vai se encontrar com o Joaquim Levy, não vai ter muito o que apresentar, só a meta ainda não foi votada, muita coisa parada, provavelmente as especulações vão ser de que eles podem trazer um novo rebaixamento. A S&P já tirou o grau de investimento do Brasil, então não tem muito aquele peso nas costas, já alertou seus clientes antes do problema brasileiro. Se quiser rebaixar mais uma vez, pode, sem peso nenhum na consciência. Ainda então no Congresso a gente vai ter a meta fiscal e a LDO a meta fiscal de 2015 e a LDO de 2016 serão votados. O Congresso tem sessão também para votar os vetos presidenciais. Então muita movimentação no Congresso hoje, pode ser um dia de várias decisões importantes. Lembrando que essa era a projeção para a semana passada, na terça anterior, mas com toda a prisão com a prisão do líder do governo, o Delcídio Amaral, tirou todo o planejamento de ordem. Então, hoje pode ser esse dia tão decisivo para o governo e para o país. Agora sim, devolver para o Celso Plácido. Espero que todos tenham um bom dia. A gente se vê novamente amanhã aqui. Muito obrigado, Gustavo Cruz. Seguindo o fluxo aqui na casa ontem, os locais terminaram o dia net comprados em 79 milhões de reais. Lembrando que já operando ali as mudanças no MSCI, o índice que vários fundos, principalmente estrangeiros, seguem. Eles destaques na compra para Cyrela, JBS, Ultrapar, Cielo e CCR. Destaques na venda para Bradesco, Itaú e Brasil Foods. Nas duas pontas, Ambev, Itaúsa, Vale 5, Suzano e Fibra. Os estrangeiros terminaram o dia também net comprados em 26 milhões de reais. Destaques na compra para Brasil Foods, Pão de Açúcar, Ultrapar, BVMF e Ambev. Destaques na venda para Bradesco, Petro 4, Vale 3, Petro 3 e Souza Cruz. Nas duas pontas, Itaú, Gerdau, Braskem, Vivo e Embraer. Saiu a primeira prévia da carteira Ibovespa, sem muitas novidades, né? A gente teve a saída de Santander, Sambi 11, entrou há pouco tempo, já está saindo. Gol, já esperado, e BR-PR também esperado. Entrada de VEG, que também já era uma discussão, né? O mercado já aguardava. Interessante que ela entra com mais de 1,1%, entra com um tamanho bem relevante, né? Para uma empresa que acabou de entrar aí, provavelmente vai entrar no índice. Quem perde mais participação? Itaú, Bradesco e Embraer. Quem mais ganha participação? Brasil Foods, Ambev e Ultrapar. Como eu falei, a agenda política segue dando tom e vamos ver se hoje, por acaso, podemos ter aí o Eduardo Cunha abrindo o processo de impeachment. Quem viver, verá. BTG, observação negativa. A FIT colocou o BTG Pactual Asset Management, a parte da gestora de recursos, em observação negativa por conta aí dos saques que estão ocorrendo nos fundos e a preocupação em o fundo até honrar vários saques, né? Algumas aplicações têm investimento, tem saque, a carência é muito curta,
né, o DI com liquidez diária. O que acontece? Esses fundos investem em algumas debêntures que não têm essa liquidez toda para poder sair. Então o banco ali, a gestora poderia precisar de recursos. Já se fala se da venda do BTG, né, vendeu a participação na Redditor, também da venda da Estapar, que é de estacionamentos, e também da BR Pharma, que deve até pressionar seus ativos aí para tentar aí, reduzir nessa fuga de capitais que está acontecendo de saques nos fundos do BTG. E outros fundos já têm uma carência maior de 30 a 60 dias, com resgates já solicitados. A situação segue preocupante, né? Os sócios já falaram que devem comprar ali, né, informações da mídia, devem comprar a participação dos 10 Teves, que é um pouco menor do que 30%, na casa um pouco maior do que 28% de participação. Eles precisariam de caixa para isso, mas é uma situação preocupante. Ontem o próprio Trabuco, presidente do Bradesco, falou que não tem interesse no ativo, não foi oferecido, e como eles compraram a HSBC não faria sentido. Lembrando que o Bradesco é um dos principais credores do BTG, né, tem ali quase 7 bilhões de reais, né, de títulos do BTG, e a dívida ali total, né, os credores têm em torno de 20 bilhões, ou seja, o Bradesco teria mais de 1/3, né, dessa dívida, sendo credor, aí, o principal credor privado do BTG. E isso representa 6%, né? Se, por exemplo, não pagasse nada, representaria 6%, né, do market cap, do valor de mercado do Bradesco. Então, por isso até que o Bradesco vem underperformando, principalmente Itaú, chama atenção, né? Muita gente perguntando sobre o long short, Bradesco contra Itaú, por isso que o Bradesco vem underperformando Itaú, esse receio, principalmente com o BTG. Vale segue pressionada, agora querem criar um fundo de 20 bilhões de reais, querem que a Samar coloque dinheiro por conta da tragédia que ocorreu ali em Mariana, Minas Gerais. A gente segue short, a nossa recomendação short em Vale, também por conta da desaceleração chinesa e esse problema, né, infelizmente, essa tragédia que ocorreu na Samarco, onde a Vale possui 50% de participação. CETIP, hoje, dois bancos bancos de investimento que foram contratados para analisar a proposta da BVMF de R$ 39,00 pela CETIP. Hoje eles sentam com o Conselho de Administração da companhia para discutir alguns assuntos, né, esse principal assunto sobre, não é uma fusão, e sim a compra da BVMF, né, da CETIP pela BVMF. A gente segue preferindo CETIP à BVMF e acredita que a BVMF poderia pagar mais, sim, pela CETIP. Está se falando aí sobre mais polos de educação à distância, né? 61 polos foram aprovados no final de novembro, ou seja, já na semana passada. A gente acredita que o setor educacional, Estácio e Croton, e aí principalmente Croton, tendem a se beneficiar de uma provável consolidação no setor, porque as empresas, né, as faculdades fechadas não têm acesso a crédito, cada vez mais caro, e a dificuldade aí em conseguir financiamento para sustentar um crescimento. Então, muito provavelmente vai ter uma consolidação ainda maior nesse setor. JBS, as ações ontem caíram em 7%. Lembrem-se todos que a gente fala aqui que não recomenda as ações, principalmente por esse problema de governança corporativa e também por conta, né, dessas possíveis operações aí envolvendo o BNDES. O TCU ontem falou, as ações caíram 7% e nos últimos, desde setembro para cá, quando bateu a máxima histórica, as ações caem... Máxima histórica não, desculpa. Atingiram a máxima do ano. As ações caem mais de 30%. A gente segue fora, não recomendando exposição ao ativo. E a Fibra também anunciou dividendos, que ela já havia anunciado dia 22 de outubro, as ex a partir de hoje, 1º de dezembro. Na nossa mesa de aluguel, destaque para Petro 3, difícil encontrar, muito demandada, não consegue encontrar no mercado a ação. CSN, Banco do Brasil, BBTG, BBTG está muito demandada, difícil encontrar também. E as taxas chegaram a atingir, superar 65% de aluguel ao ano, é isso mesmo, 65%. Braskem demandada, Loja Gêner, Banrisul, BRPR, que sai, né, provavelmente do índice Bovespa, Estácio, Hering, Lojas Americanas e Copel Meia. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que às 11h30 eu participo do Batalha do Século junto com o Fernando Góes da Clia. Desbancarize-se. Vejam no Facebook justamente a nossa primeira propaganda que foi vinculada ontem, né, em diversos canais aí da mídia, Globo News, e hoje também. A hora é essa, crise. Vamos aproveitar as oportunidades que existem, ainda mais com esses juros extremamente elevados por conta do descontrole do governo atual. Um grande abraço a todos, uma excelente terça-feira e nos vemos daqui a pouquinho, às 11h30. Até lá!